Faltam 2 dias para o Censo Geral da População. Luanda está em prontidão para a contagem. Vela mal colocada destrói uma residência no Mochico, causa uma morte e deixa 5 pessoas feridas em estado grave. Polícia e hospitais fazem contas aos sinistros e ocorrências do fim de semana prolongado e do feriado nacional. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece em Angola e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, Angola, boa tarde. No Mochico, um caso de negligência resultou em morte no Luena. 5 pessoas acabaram hospitalizadas e com queimaduras graves. Trata-se de um incêndio a uma residência que foi causado por uma vela mal colocada. As vítimas são, maioritariamente, crianças. O jovem de 26 anos foi atacado por um jacaré quando pescava no período noturno no rio Chuvuali, município dos Bundas, com a intenção de acudir à necessidade de sua família. Que foi eu ia pescar peixe para conseguir conduto. Então, quando cheguei no rio, o outro também pegou mosquiteiro e nós já demos com mosquiteiro mesmo. Então, pegamos um mosquiteiro, entramos na água e o jacaré, quando veio, depois me ataca. E eu lutei, mas lutei. E o outro também começou a chamar. Chamou. Eu também, como aí no rio mesmo, tentei a lutar com ele. E quando o outro veio, me pega nas camisas, começou a puxar. Depois, assim que eu saltei no jacaré. Mas até o momento que está aqui no nosso hospital, graças a Deus, não mostra nenhum perigo. Infelizmente, só as feridas que foi o resultado da luta, porque houve uma luta entre o jacaré e o jovem, mas essas feridas também já estão a ser controladas, estão a ser acompanhadas. Especialmente não tem nenhum perigo de vida. Para além deste caso, 5 crianças deram entrada com queimaduras, vítimas de um incêndio que resultou em uma morte. Durante o final de semana também tivemos já esta madrugada um incidente de queimadura que resultou em 6 crianças queimadas, das quais uma delas faleceu no terreno, que é a triste notícia que tivemos, mas as 5 estão aqui conosco sob o cuidado dos médicos. Nós aqui íamos com a minha mulher, depois às 22 horas vamos regressar em casa. E agora o que houve, as crianças ficaram lá em casa, nós estávamos segurança que nas crianças vamos descontrar. Agora acontece já, luz foi e tiraram vela, acenderam vela, meteram em cima da moto. Dentro da casa estava lá a moto. Então, o que houve aí, aquela vela já acabou de acender e deu incêndio no coisa, na moto. Então, após o incêndio, ela já vinha correr mais tarde, só safava essa e a outra que é a mais velha dessa. A outra menor aqui, a prima dessa, que acabava de queimar toda dentro. Hoje é feriado nacional de 17 de setembro, Dia do Herói Nacional. Por ocasião da data, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA reafirma através de uma declaração o seu compromisso permanente de continuar a exaltar a vida e obra do fundador da nação. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA declara no documento que, com reverência, presta homenagem a este célebre filho de Angola, preservando os seus valores e qualidades extraordinárias que o elevaram ao destacado patamar que ocupa no contexto das nações. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA apela a todo o povo angolano a celebrar esta data, com renovada esperança, renovando as mudanças necessárias no atual quadro socioeconómico do país e aspirando à concretização de nobres ideais que orientaram a luta político-partidária, assenta no legado de que o mais importante é resolver os problemas do povo. Com este objetivo, o Bureau Político do MPLA defende o fortalecimento da capacidade produtiva da nação, alinhando os desígnios da diversificação económica como forma de assegurar a construção sustentável de uma economia que promova o desenvolvimento, pelo qual Angola tanto anseia e pelo qual trabalha com dedicação incansável.
Sob o lema "Com os ideais de Neto, construamos uma economia forte e dinâmica", o Bureau Político do MPLA reafirma o valor perene e o lugar singular reservado ao saudoso presidente António Agostinho Neto no processo de construção e consolidação de Angola como uma nação soberana, livre, independente, senhora do seu destino, em sintonia com os elevados anseios do povo angolano. O MPLA acredita que a manutenção de um diálogo profundo, permanente, aberto e inclusivo é condição fundamental para que o país atinja o mais rapidamente possível os objetivos traçados pelo Executivo e pelo líder João Lourenço, e exorta a união de esforços em torno das melhores soluções para o futuro de Angola. E em Luanda, o Dia do Herói Nacional começou cedo. O governador Manuel Homem esteve em vários pontos da capital do país e vamos acompanhar a jornada do governador a partir do contacto com o nosso colega Francisco Soares. Soares, boa tarde. Qual é o ponto de situação, por favor? Boa tarde, Adilson Garcia e toda a nossa audiência que nos acompanha a esta hora. Pois bem, nós estamos no mausoléu, no Memorial António Agostinho Neto, onde aconteceu este ato provincial a propósito do 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, em homenagem ao primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto. E neste âmbito, várias entidades, individualidades governamentais participaram desta atividade e também tiveram a oportunidade, claro, de tecerem algumas opiniões importantes, porque, na opinião destas individualidades que falaram para a imprensa, Agostinho Neto foi uma figura importante na história antiga e recente de Angola e que deve ser homenageada e também valorizada por todos os angolanos. A geração continue a exaltar a figura de Neto. Neto foi além da nossa dimensão cultural, além da nossa dimensão do nosso território. Neto foi uma figura que ultrapassou fronteiras e foi um poeta maior, não apenas de Angola, mas também na expansão daquilo que foram os ideais para a luta de libertação dos povos dos países de língua portuguesa, os países colonizados naquela altura. Devemos promover mais eventos para que a figura de Neto seja exaltada e para que esta juventude atual, a futura geração também, possam ser os continuadores desta figura que foi Agostinho Neto para Angola e para o mundo. E esta homenagem que foi hoje mais uma vez realizada para celebrar o 17 de setembro representa também o compromisso do governo angolano em continuar a exaltar e permanecer esta memória coletiva de Agostinho Neto. Agostinho Neto, como estadista, poeta e nacionalista, juntou-se a muitos outros camaradas angolanos para a nossa libertação enquanto país independente. E por isso o legado do saudoso presidente deve continuar a merecer a atenção de todos e a ser transmitida para as novas gerações. E é esse o compromisso que nós, Governo Provincial de Luanda, queremos materializar não só hoje, mas sempre que a oportunidade nos for dada. A poesia de Agostinho Neto é tudo isso, é o que somos hoje, ou melhor, é o que queremos ser, uma Angola libertada, uma Angola economicamente forte, é o que nós pretendemos. Por isso, a educação tem que ter sempre Neto presente, independentemente de ter sido ele o nosso primeiro presidente, de ter sido ele o corajoso para proclamar a independência nas circunstâncias em que ela aconteceu, mas é principalmente Neto que nos dá essa força de um patriota que não mede esforços para alcançar o que a gente quer. Portanto, o Neto é sempre uma figura, é um símbolo para todos nós e nós devemos todos nos inspirar no Agostinho Neto em todas as épocas, ele é atual. Devemos interiorizar o seu pensamento também para resolvermos os desafios do nosso tempo. E os desafios do nosso tempo passam pela concretização dos seus sonhos, os sonhos de uma Angola de paz, uma Angola desenvolvida, uma Angola próspera,
uma Angola inclusiva, uma Angola em que continuemos a valorizar a nossa rica e diversidade cultural, e ficamos satisfeitos por ver que os jovens estão a interiorizar este pensamento de Neto, e nesta manhã que nos foi proporcionada, os jovens conseguiram, através do poemário do primeiro presidente de Angola, oferecer-nos aqui uma manhã maravilhosa. Pois bem, ouvíamos o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente da República, Francisco Pereira Furtado, e também Manuel Homem, governador da província de Luanda. Ouvíamos também outras individualidades a nível do governo, Luísa Grilo, ministra da Educação, e Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, neste ato provincial de Luanda, no âmbito das celebrações de 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, onde a figura principal é esta figura não menos importante, no caso muito importante para a história de Angola, o primeiro presidente da República, António Agostinho Neto, e nós falamos propriamente neste local em sua homenagem, no mausoléu do Dr. António Agostinho Neto, neste ato que se celebra hoje. A programação incluiu também o hastear da bandeira no Museu das Forças Armadas Angolanas, na Fortaleza São Miguel, e a deposição de uma coroa de flores no sarcófago do Dr. António Agostinho Neto. Portanto, esta é a informação que podemos avançar esta hora a partir do mausoléu do Dr. António Agostinho Neto. Boa tarde. Boa tarde, Soares, o dia do poeta maior. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. A cidade do Dundo acolhe o ato central do 17 de setembro. O Ministro da Cultura orienta o ato nacional. Seguimos agora ao encontro de Simão João, que acompanha as festividades. Simão, boa tarde. Quais são as novidades por aí? Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde, Adilson. Posso falar já? Ora, muito boa tarde, Adilson Garcia, e também aos telespectadores por esta hora. Dizer que nesta altura o pavilhão adjacente da Escola Pedagógica aqui na província da Luanda Norte, no Dundo, está ao rubro. Neste momento podemos então acompanhar o desfile de alguns produtos agrícolas, que portanto é uma das potencialidades também aqui desta província no leste do país. É um momento que está a ser presidido pelo Ministro da Cultura, Filipe Zau, que está a ser ladeado também pela governadora desta província, Filomena Misa Aires, que durante o seu discurso de boas-vindas, portanto, sinalizou a necessidade das autoridades, portanto, firmarem esforços conjuntos de modo a fortalecer a economia rumo ao desenvolvimento sustentável do nosso país. Este ano em que comemoramos o 100º aniversário do nascimento do saudoso Dr. António Agostinho Neto, sob o lema "Com os ideais de Neto, construamos uma economia forte e dinâmica, exortamos a harmonia, a unidade e o empenho de todos os angolanos rumo ao desenvolvimento econômico e social." Aqui estão as palavras da governadora da província da Luanda Norte, Filomena Misa Aires, durante o seu discurso de boas-vindas aqui nesta província, que acolhe o ato central das festividades em alusão ao 17 de setembro, o dia do fundador da nação
um ato que está a decorrer também sob o lema central com os ideais de Neto. Construamos uma economia forte e dinâmica. Daqui a pouco o Ministro da Cultura, Filipe Zau, poderá então fazer o discurso final deste momento, desta data, desta efeméride que está a acontecer aqui na província da Lunda Norte. Adilson Garcia, nós prometemos voltar em próximos serviços de informação da Rede Girassol para pontualizarmos a nossa audiência sobre este 17 de setembro aqui na Lunda Norte. Boa tarde. Boa tarde, Simão João. O Comando de Polícia de Luanda apresentou resultados das operações do fim de semana prolongado. A cooperação continua a apelar pela boa conduta da população, sobretudo dos automobilistas. O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional apela à prudência durante o feriado e o fim de semana prolongado que já vai na sua reta final. Euler Matari, porta-voz em exercício do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, apela aos cidadãos no sentido de redobrarem as medidas de prevenção contra acidentes de viação e tudo o que possa tirar a tranquilidade durante o fim de semana prolongado e também o feriado. Relativamente ao Conselho Útil do Comando Provincial de Luanda, tal como sabemos, Luanda possui uma agenda cultural e recreativa muito ambiciosa, muito ampla. Daí então o Comando Provincial de Luanda, no que concerne a segurança rodoviária, apela aos cidadãos no sentido de ser mais acutilante relativamente à velocidade a trafegar dentro e fora das localidades. Aos automobilistas não deverão conduzir sob influência de bebidas alcoólicas. Aos utilizadores dos veículos, sejam automobilistas como motociclistas, no sentido de utilizar os acessórios de segurança, tal como cinto de segurança, capacetes e outros que estiverem à disposição, no sentido de prevenirmos acidentes de viação e suas consequências. O final de semana é bastante alargado, tendo em conta o feriado prolongado, mas se todos nós fizermos um pouquinho de esforço, vamos certamente conseguir chegar até o início da semana com resultados em termos de sinistros e acidentes de viação insignificantes ou muito poucos. O porta-voz da instituição, Euler Matari, aconselha as pessoas a terem maior cuidado com os criminosos, pedindo a colaboração e também a denúncia. Relativamente à segurança pública, queremos aproveitar a oportunidade para também apelar aos cidadãos no sentido de denunciar todos aqueles que com armas brancas ou de fogo praticam ou pretendem praticar algum crime, alguma incivilidade, no sentido de serem responsabilizados. Ou seja, devemos todos participar, denunciar, trocar informações com a Polícia Nacional, no sentido de prevenir a ocorrência de crimes e acidentes de viação. E o Hospital Neves Bendim apresentou os dados dos últimos 5 dias. Queimaduras em crianças é o balanço feito. Susana Ângelo, boa tarde. É consigo. Vou ficar sem comunicação, depois falam 30 segundos de Susana, consegue nos ouvir? Boa tarde, Susana. Qual é o balanço dessas últimas horas no Hospital Neves Bendim? Boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde também aos nossos telespectadores. Isso mesmo, respondemos a partir do Hospital Neves Bendim, vulgo Hospital dos Queimados, para termos aquilo que foram as ocorrências durante este período de feriado prolongado. Nós vamos muito rapidamente conversar com a médica cirurgiã plástica Dalva Figueiredo, que nos vai passar aquilo que foram as ocorrências que chegaram a esse hospital no período de sexta-feira até hoje, terça-feira. Aos nossos olhos vemos um movimento calmo, claro que pode não ser para os profissionais desta unidade hospitalar. Doutora Dalva Figueiredo, aos nossos olhos, como disse há instante, parece tudo muito calmo. Como é que está a ser esta terça-feira de feriado para os profissionais deste hospital? Boa tarde. Esta terça-feira está a ser tranquila. Desde sexta-feira até o momento atendemos um total de 88 pacientes, sendo 47 crianças e 41 adultos.
As crianças, doutora, continuam a ser motivo de preocupação para vocês? Sim, as crianças continuam. É o maior número de doentes na nossa unidade hospitalar. Quais são as ocorrências em termos de queimaduras? Que tipo de queimaduras é que vocês têm estado a atender neste período? Neste período temos estado a atender queimaduras tanto do 2º grau como do 3º grau. Dizer que a maior parte das causas são por acidentes domésticos. E dizer que as nossas crianças queimam mesmo dentro de casa. E as causas são por água quente, comida quente, basicamente isso. Doutora, vocês têm aqui também 3 pacientes. Gostávamos de saber o estado desses pacientes que vieram parar por queimadura com combustível. Queremos ter mais dados destes 3 pacientes. Sabemos que um morreu no local. Em que zona é que aconteceu? Na verdade, é uma família de 4 membros em Viana. Eles vendem combustível e durante a venda de combustível, um dos membros queria aquecer comida e quando acendeu o fogão, houve a explosão. Um morreu no local. Aqui vieram parar 3 membros que neste momento encontram-se nos cuidados intensivos com queimaduras superiores a 50% da superfície corporal queimada. Dizer que são pacientes críticos que neste momento inspiram ainda muitos cuidados. Relativamente ao menino que queimou também com cabo elétrico, veio transferido do Hospital Municipal de Talatona. Qual é o estado desse menino? O que é que nos pode avançar mais em relação a ele? Bom, este menino eu recebi há pouco tempo. Tem queimadura avaliada em 2% da superfície corporal queimada, que é o lábio inferior e a língua. Mas ele está estável, não é preocupante. Doutora, já para terminarmos, apelo a deixar à sociedade, aos pais, sobretudo, porque mostra-se muito preocupada com as crianças por estarem aqui em maior número neste período de sexta a terça-feira. Olha, o meu conselho vai para os pais, as pessoas que têm crianças dentro de casa, para terem mais cuidado, mais controle com as nossas crianças, porque eles são mesmo crianças e a tendência é eles mexerem em tudo que tiver ao alcance deles. Evitar que as crianças brinquem na cozinha, nos fogareiros, que entrem em contato com objetos quentes, comidas quentes, que é para evitarmos isso, porque temos perdido muitas crianças por essas queimaduras. Na sexta-feira perdemos uma criança com queimaduras da via aérea porque bebeu chá muito quente. E essa criança foi a óbito. É o único caso que foi a óbito neste período? É o único caso que foi a óbito neste período. Muito obrigada, doutora Dalva Figueiredo, cirurgiã plástica e médica do banco aqui no Hospital Neves Bendinha, que continua a mostrar-se preocupado com as crianças, que de resto são as que mais ocorrem a esta unidade hospitalar especializada para casos de queimaduras. Avançou também já que a doutora que maior parte dos casos atendidos em crianças são de fatores de líquidos superaquecidos. Nós, nos próximos serviços de informação da Rede Girassol, traremos outros dados à volta deste fim de semana prolongado aqui no Hospital Neves Bendinha. Boa tarde. Susana Ângelo, boa tarde. Nós voltamos a estender o sinal ao encontro do nosso colega, que encontra-se no Dundo, onde acontece o ato central do 17 de setembro. Simão João, boa tarde. Qual é a atualização desta informação? Ajudante de enfermeiro, natural de Ora, boa tarde novamente, Adilson Garcia. Por esta altura já discursa o Ministro da Cultura, Filipe Zau, que vamos ouvir o seu discurso neste ato central do 17 de setembro. Com os pais, 3 anos depois, para Luanda, onde dá início aos seus estudos secundários. No então, Liceu Salvador Correia, hoje Magistério Primário Butier Quedela, para posteriormente os concluir em 1944. Embarca depois num navio da Marinha Mercante para Portugal, onde em 1948 se matricula na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, graças a uma bolsa de estudos que lhe é concedida pelos metodistas americanos
e funda, com Lúcio Lara e Orlando de Albuquerque, a revista Momento, na qual colabora, bem como na revista Mensagem, órgão da Associação dos Naturais de Angola. Em 1951, torna-se representante da juventude das colónias portuguesas junto do Movimento de Unidade Democrática Juvenil, Juvenil, e acaba por transferir a sua matrícula para a Faculdade de Medicina de Lisboa, cidade onde passa a residir e a levar a cabo a sua atividade cultural e política na Casa dos Estudantes do Império e também no Centro de Estudos Africanos, em parceria com Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Marcelino dos Santos, Francisco José Tenreiro, Alda do Espírito Santo, Noémia de Souza, Lúcio Lara e Humberto Machado. O Centro de Estudos Africanos surge em 1951 na corrente do movimento dos novos intelectuais de Angola, que teve como lema "Vamos descobrir Angola", que teve como lema ainda "Vamos descobrir Angola", e ainda em Lisboa participa na criação com trabalhadores da Marinha Mercante do Clube Marítimo Africano como sócio número 12. Esta agremiação de intelectuais e trabalhadores embarcadiços passa a constituir uma correia de transmissão entre os estudantes africanos mais progressistas que se encontravam em Portugal e os que em Angola preparavam os alicerces de um dos troncos do movimento de libertação nacional, uma vez que o mesmo, por razões de ordem sociocultural e ideológica, havia nascido fracionado. A 23 de março de 1952, Agostinho Neto é preso em Lisboa pela PIDE quando recolhia assinaturas para a Conferência Mundial da Paz em Estocolmo, ficando encarcerado durante 3 meses. 2 anos depois, o Centro de Estudos Africanos é encerrado e em fevereiro de 1955 ocorre a segunda prisão de Agostinho Neto, que durou 18 meses. Em setembro de 1956, a quando da realização em Paris do primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros, no qual participam os escritores das colónias portuguesas, Agostinho Neto permanece preso, apesar de uma petição internacional que circulava nos meios intelectuais, solicitando a sua libertação. Em França, essa petição é assinada por nomes altamente prestigiados, como são os casos dos escritores e filósofos existencialistas Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, bem como do poeta cubano Nicolás Guillem. Só em julho de 1957, Agostinho Neto retorna à liberdade. Em 27 de outubro de 1958, licencia-se em Medicina pela Universidade de Lisboa e contrai matrimónio neste mesmo dia com a senhora Dona Maria Eugénia da Silva. Após a sua libertação, integra o movimento anticolonial, MAC, criado em 1958, que congregava nacionalistas de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Santo Tomé e Príncipe, visando uma ação revolucionária conjunta nas 5 colónias africanas portuguesas. Até que, a 29 de março de 1959, na sequência de uma forte repressão policial, ocorrem em Luanda as prisões políticas de proeminentes nacionalistas, dando lugar ao chamado Processo dos 50. A 22 de dezembro de 1959, o Dr. António Agostinho Neto regressa a Angola com a sua esposa e o seu primeiro filho e decide abrir um consultório médico. Em 8 de julho de 1960, o Dr. António Agostinho Neto volta a ser preso, desta vez em Luanda, e em julho desse mesmo ano é eleito presidente honorário do MPLA. Regressa a Lisboa para voltar a ser encarcerado na cadeia do Aljubre e pouco depois é deportado para a ilha de Santo Antão, em Cabo Verde,
e posteriormente transferido para a Ilha de Santiago, voltando a ser transferido a 17 de outubro de 1962 para a cadeia do Aljube, em Lisboa. Entretanto, a 4 de fevereiro de 1961, é desencadeada a luta armada com assalto às cadeias de Luanda, a que se seguiu uma forte ação repressiva por parte da PIDE. Entretanto, a revista Prisão Sul-Africana dedica um número especial a Angola e condena severamente as autoridades administrativas coloniais portuguesas, expondo o receio pela vida dos prisioneiros, incluindo a de Agostinho Neto, formulando um apelo universal contra os torturadores da PIDE. O The Times publica manifestações de protesto contra a prisão de Agostinho Neto, assinadas por figuras da Grã-Bretanha de carreira internacional. A Painting Book edita o livro Percussion, 1961, da autoria de Peter Benenson, dedicando a situação de 9 prisioneiros políticos, entre eles Agostinho Neto, através de artigos para a imprensa e em carta para a Embaixada de Portugal, solicitando cuidados de saúde urgentes para Agostinho Neto, que se temia pudesse ficar tuberculoso. Detido na prisão do Aljube até março de 1963, Neto passa posteriormente à situação de residência fixa, até que, em junho de 1963, evade-se de Portugal para Marrocos com a mulher e os 2 filhos, num pequeno barco, tendo posteriormente seguido para Leopoldville, atual Kinshasa. Pouco depois, no decurso da Conferência Nacional do MPLA, foi eleito presidente do movimento. À época, as tentativas levadas a cabo por iniciativa do Dr. António Agostinho Neto para unir os vários movimentos numa frente única de libertação nacional não foram bem-sucedidas, devido à permanente desconfiança e às disputas internas prevalecentes, apesar das missões de bons ofícios levadas a cabo pelo Comitê de Libertação da OA, que tinha a incumbência de fazer recomendações ao Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros daquela organização regional. Ainda em 63, a direção do MPLA instala-se em Brazzaville, depois de ser expulsa do Congo Leopoldville, e procede à abertura da segunda região político-militar em Cabinda e à abertura da Frente Leste em 1966. Em 1968, o Dr. António Agostinho Neto decide transferir a sua família para Dar es Salaam, Tanzânia, e em 1970 é galardoado com o Prémio Lotus, atribuído na 4ª Conferência de Solidariedade Afroasiática, realizada em Uineba, na República do Ghana. No final da Conferência Internacional de Solidariedade para com os povos das colónias portuguesas, realizada em Roma, de 27 a 29 de junho de 1970, à qual participaram 177 organizações políticas, sindicais e religiosas, em representação de 64 países, Sua Santidade, o Papa Paulo VI, recebe em audiência privada, no dia 1 de julho de 1970, os líderes dos principais movimentos de libertação das colónias portuguesas, engajados em uma única frente destinada ao derrube do domínio colonial português. António Agostinho Neto, presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola. Marcelino dos Santos, vice-presidente da Frente de Libertação de Moçambique. E Amílcar Cabral, secretário-geral do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. O que provoca a ira do regime fascista e colonial português, porquanto estava vigente desde 7 de maio de 1944 uma concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, para além do acordo missionário. Em 1974, a guerra nas colónias torna-se numa componente determinante
para que em Portugal tivesse lugar o 25 de Abril, a Revolução dos Capitães, em outubro do mesmo ano, o novo regime português reconhece o direito das colónias às suas respectivas independências. No dia 4 de fevereiro de 1974, o Dr. António Agostinho Neto regressa a Luanda, onde é recebido no aeroporto de forma apoteótica. Entre 10 a 15 de janeiro de 1975, lidera a comitiva do MPLA presente no encontro do Alvor, em Portugal, onde estabelece um governo de transição composto por representantes do novo governo português e representantes do MPLA, da FNLA e da UNITA. Nessa altura, em Lisboa, o Dr. Agostinho Neto é recebido pelo presidente e vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores. Em março de 1975, o Dr. António Agostinho Neto lidera o processo de resistência popular e apela à mobilização geral do povo na sequência das confrontações em Luanda e da invasão do país a norte e a sul por tropas regulares estrangeiras da República do Zaire e da República Sul-Africana do regime do Apartheid, reforçadas por mercenários. Apesar do início da Guerra Civil, com evidente internacionalização dos conflitos armados, o Dr. António Agostinho Neto, em nome do Comitê Central do MPLA e do povo angolano, proclama, a 11 de novembro de 1975, a independência de Angola. O ano de 1975 foi o ponto mais alto do nacionalista, que não esperou, porque era aquele por quem se esperava, e encorajou os exilados políticos, os refugiados fugidos do contrato, os combatentes da liberdade, os que se encontravam nas prisões do Tarrafal, de São Nicolau ou de outras prisões políticas, a nação angolana, que no espírito de angolanidade haviam de voltar à Angola libertada, à Angola independente. A 27 de março de 1976, o exército invasor racista sul-africano retira-se de Angola e a 10 de dezembro de 1977, o primeiro presidente da República de Angola independente cria o MPLA, Partido do Trabalho. No fatídico ano de 1979, o Dr. António Agostinho Neto falece prematuramente em Moscou no dia 10 de setembro, a uma semana de completar 55 anos de idade. Ainda com o país em estado de choque, o novo ciclo começa a 21 de setembro de 1979, para uma substituição que não foi fácil, desde logo encarada como fácil, nem tão pouco como uma substituição possível, mas apenas como uma substituição necessária. Assim informou o engenheiro José Eduardo Santos, designado para substituir a liderança do MPLA e do país, e do Dr. António Agostinho Neto. No dia 10 de setembro de 1979, o nosso primeiro Presidente da República de Angola havia partido para uma outra dimensão da vida. Partiu e deixou-nos órfãos, mas partiu sem ter sido esquecido, porque na comemoração do seu centenário natalício, em cada ano e a cada 17 de setembro, estaremos aqui, determinados a reviver a memória de Agostinho Neto. Um homem de personalidade circunspecta e corajosa, um nacionalista e panafricanista convicto, um médico e um poeta de eleição, como a título de exemplo ilustra o poema Sinfonia, criado em 1948 e mais tarde inserido na sua emblemática obra Sagrada Esperança. Passo a citar. A melodia crepitante das palmeiras, lambidas pelo furor de uma queimada. Cor, estrutor, angústia e a música dos homens lambidos pelo fogo das batalhas e memórias.
sorrisos, dor, angústia e a luta gloriosa do povo, a música que a minha alma sente. Homens da têmpera de Agostinho Neto houve poucos, quer ao nível de África ou até mesmo a nível planetário. Por este motivo, estão destinados a serem recordados para a dignidade que sempre se fará necessária para que se perpetue para sempre nos nossos corações a sua memória. O líder nacionalista, que entre outras importantes referências afirmou que o mais importante é resolver os problemas do povo. O líder pan-africanista, que afirmou: África parece um corpo inerte, onde cada abutre vem de bico ao seu bocado. Que afirmou ainda que Angola é e será sempre, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E que na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul estava a continuação da nossa luta. Excelências, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, António Agostinho Neto foi um líder do seu tempo, um líder de uma Angola que, no contexto da Guerra Fria, lutou tenazmente pela nossa autodeterminação política do colonialismo português. Presidente da República de Angola, Presidente do MPLA, Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, membro fundador e Presidente da Assembleia Geral da União de Escritores Angolanos, primeiro reitor da Universidade Agostinho Neto, nosso Quilamba e nosso Manguchi, ao Dr. António Agostinho Neto, diremos sempre: presente. Que vivam para sempre a memória e os ensinamentos do fundador da nação angolana, nosso herói nacional. Muito obrigado pela vossa atenção. Estivemos a ouvir e a ver o Ministro da Cultura a partir do Dundo, onde acontece o ato central do 17 de setembro. Faltam 2 dias para o arranque do Censo Geral de População e Habitação. No quadro da preparação do processo censitário, a Administração Municipal do Kazenga realiza um ato massivo de sensibilização comunitária de adesão e apoio ao censo. Os detalhes desta informação é com a Emília Pascoal. Sou Garcia e aqui nos acompanha neste momento. É com música, dança e muita alegria que o município do Kazenga acolhe neste momento o ato massivo de adesão e apoio ao censo 2024. Vamos ouvir o governador da província de Luanda, Manuel Homem, que já fala para a imprensa. O seu programa de trabalho orientou as comissões provinciais para que intensificássemos o programa de sensibilização. E a província de Luanda, no cumprimento desta orientação da Comissão Nacional, tem estado a realizar nos últimos dias vários atos, várias ações que visam sensibilizar a população para que a partir do dia 19 possamos receber nas nossas casas os recenseadores que estarão a realizar o censo. A província de Luanda tem mais de 19 mil recenseadores mobilizados e passaremos por todos os municípios, todos os distritos urbanos, comunas, bairros da nossa província. E era importante que pudéssemos realizar aqui no município do Kazenga, pela natureza do próprio município, dizia, um amplo programa. E este é um ato de massas, onde mobilizamos as comissões de moradores, as igrejas e a sociedade civil, não só do município de Kazenga, um pouco por toda a província, para que pudéssemos, com os formadores e o pessoal mobilizado para a atividade do censo, pudéssemos então reforçar o pedido e o apelo para que todos nós pudéssemos receber os recenseadores e pudermos responder aos questionários que este trabalho que está a ser desenvolvido visa potenciar os órgãos da administração do Estado para que possamos melhor saber investir nas nossas localidades. O censo é uma atividade que importa a todos os angolanos, por isso é que juntos devemos contar por Angola para garantir que o governo e todas as outras entidades que tenham interesse
em investir no nosso país saibam quantos somos, onde estamos e quais são as nossas necessidades. Há poucos dias do censo, Luanda está preparado para este ato? Do ponto de vista organizativo, Luanda está preparada, quer do ponto de vista também do asseguramento que é preciso fazer. Estão mobilizados os agentes da Polícia Nacional para apoiarem as equipas. Os recenseadores também estão a terminar o seu processo de formação. Iniciamos ontem a entrega dos equipamentos, dos tablets, nos diferentes municípios. Já foram contemplados os municípios da Quissama, de Colibengo e parte do município de Luanda. Esta manhã recebemos a informação de que o processo continua a bom ritmo. Portanto, esperamos que no dia 19 possamos fazer o processo sem constrangimentos. Entretanto, é também provável que possamos ter um ou outro constrangimento. Estamos preparados para lidar com isso. Há um gabinete de crise ao nível da província também, para poder acompanhar e ir mitigando as dificuldades que foram identificadas. Muito obrigado. Ouvíamos então o governador da província de Luanda, Manuel Homem, sobre o censo 2024, que começa já nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 0 horas. Referi que todo munícipe, todo cidadão de Angola deve estar preparado para responder às necessidades dos recenseadores em campos. Adilson Garcia, de momento é tudo. Podemos avançar. Obrigada. Sim, Emília, podemos avançar, mas agora vamos para um curtíssimo intervalo. Voltamos logo a seguir com mais um bloco de notícias. Até já. A nigeriana Nkosi Okonjo-Iweala, 7ª diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, anunciou esta segunda-feira a sua candidatura ao novo mandato. A ex-ministra das Finanças da Nigéria disse a Reuters que espera concluir negociações inacabadas do seu primeiro mandato. Seu mandato vai expirar a 31 de agosto de 2025. Alguns analistas acreditam que a sua candidatura antecipada visa garantir o seu segundo mandato antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América em novembro. Agora, com 70 anos, Okonjo-Iweala fez história ao se tornar a primeira mulher e chefe africana do órgão internacional há 3 anos. Por tradição, a Organização Mundial do Comércio escolhe seu diretor-geral por consenso com todos os 165 membros, tendo que aprovar um candidato. No entanto, alguns membros exercem considerável influência sobre a decisão final. Em 2021, por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América, sob comando de Donald Trump, bloqueou temporariamente a nomeação de Ngozi Okonjo-Iweala. Quando Joe Biden foi eleito, garantiu o cargo. Em julho passado, as nações africanas na Organização Mundial do Comércio propuseram seu nome para o segundo mandato. A Organização Mundial do Comércio opera o sistema global de regras comerciais. A Missão Internacional da Organização das Nações Unidas para a Venezuela denunciou hoje uma intensificação drástica dos esforços do regime de Nicolás Maduro para esmagar toda a oposição pacífica, incluindo uma instrumentalização de todo o aparelho do Estado, designadamente o sistema judicial. A Missão Internacional Independente de Averiguação das Nações Unidas sobre a Venezuela apresentou em conferência de imprensa em Genebra as conclusões do seu 5º relatório, que será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU na próxima sexta-feira, e apontou que este relatório cobre o período entre 1 de setembro de 2023 e 31 de agosto de 2024. A missão considera que, após as eleições presidenciais de julho passado, foi atingido um novo marco na deterioração do Estado de Direito, comentando que as autoridades públicas abandonaram qualquer aparência de independência e, na prática, muitas garantias judiciais perderam a sua eficácia, deixando os cidadãos indefesos. De acordo com a presidente da missão da ONU, as violações e os crimes documentados, incluindo o crime contra a humanidade de perseguição por motivos políticos, não são atos isolados ou aleatórios, mas antes uma repressão sistemática, coordenada e deliberada por parte do governo venezuelano, que constitui um plano consciente para silenciar qualquer forma de dissidência.
O comissário para os direitos humanos do Parlamento da Ucrânia, Dmytro Lubinets, denunciou hoje um novo crime de guerra, alegadamente cometido por soldados russos acusados de matarem um prisioneiro ucraniano com uma espada. De acordo com a denúncia, o prisioneiro encontrava-se manietado quando foi trespassado por uma espada usada pelos militares russos. O caso denunciado por Lubinets ocorreu na mesma altura em que foi divulgada uma imagem nas redes sociais que mostra um homem vestido com o uniforme do exército ucraniano com uma espada cravada no peito. A mesma imagem é acompanhada da legenda por Kursk. Kursk é a região russa atacada recentemente pelas forças ucranianas. O nível de barbárie e a sede de sangue dos militares russos é imensurável. Ações como esta são uma violação flagrante da Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra, escreveu Lubinets nas redes sociais, sem fornecer detalhes sobre a suposta execução. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.